Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui sem maquiar os olhos, como vocês podem ver, porque adivinha, eu vou fazer os olhos junto com vocês. Se você assistiu o vídeo que eu postei de comprinhas baratinhas, se você ainda não assistiu, vou deixar linkado no izinho aqui pra vocês. Um dos produtos que eu comprei e mostrei pra vocês foi essa paletinha de sombras da Max Love, que choveu comentários, foram muitos comentários pedindo pra eu testar essa paleta, falaram muito bem das sombras da Max Love. Esse é o conjunto 02. Aqui tem duas etiquetas de preço, uma de R$18, uma de R$24, na verdade tem uma de 20 embaixo. Eu não sei se a mulher me cobrou R$18 ou R$24, eu falei isso no vídeo, mas vamos considerar que a média de preço dessa paletinha é em torno de R$20. Vem 9 cores de sombra, essas são todas em... Ai, essa paleta é muito difícil de abrir, pequena observação. Ó, ela tem tons quentes e alguns roxinhos mais frios. Ela é uma paleta muito linda. E o que me chamou a atenção é que ela é muito parecida com essa paletinha da MAC. Olha isso, eu acho que foi tipo uma inspiração. Quando a MAC lançou esses conjuntinhos de 9 sombras, fez o maior sucesso. Esse é o Burgundy, tá? Eu acho que é uma das cores que mais vendem, porque inclusive nesse momento ela tá esgotada no site da MAC, tá? Mas ela existe. E é uma das mais bonitas também. E aí, quando eu vi essa da Max Love, na hora eu lembrei da MAC e falei, nossa, eu acho que vale super uma comparação das duas. A da MAC custa R$159 aqui no Brasil, o preço é tabelado. Se tiver o link na Sephora, se tiver ela na Sephora, vou deixar o link, tá? Mas, enfim, qualquer loja MAC você consegue encontrar. E é uma paletinha super famosa, e quando eu vi a da Max Love eu falei, meu Deus, preciso testar, até porque eu nunca testei as sombras da Max Love, mas eu já ouvi falar muito bem das sombras, tá? Então em torno de R$20 com R$159 dá uma boa diferença. Eu passei o dedo em algumas cores, e a primeira coisa que eu consegui notar é que, por exemplo, as sombras da MAC, elas são super prensadas, então elas são um pouco difíceis de pegar. Até a gente tem que passar o pincel com bastante força, fazer um pouquinho mais de força mesmo pra sombra vir pro pincel, elas são bem compactadas. E a da Max Love me pareceu super pigmentada e mais macia. A princípio foi essa diferença que eu vi, mas a gente vai comparar tom por tom, cada tom da paleta, pra gente ver se é semelhante mesmo, ou se é próximo do semelhante, se é bem parecido. E depois a gente vai maquiar os olhos, eu vou usar cada paleta de um lado pra gente poder comparar, ver se o resultado fica igual. Porque às vezes a gente passa a sombra na mão e vê a diferença de cor, mas no olho às vezes essa diferença nem aparece e aí acaba ficando idêntico mesmo, tá? Então vamos começar, porque são 9 tons, bastante cor pra gente comparar. Ó, passei aqui na minha mão as duas cores. Essa primeira cor aqui, ela é a cor da Max Love. E essa segunda cor, a do lado de cá, é a da MAC. A gente consegue ver que a da Max Love é um pouquinho mais escura. Por isso dá a sensação de que a sombra da MAC tem mais brilho, ela reflete mais, ó. Ela é bem mais luminosa, mas são cores bem parecidas. Elas não são idênticas, eu acho que no olho vai ficar um pouquinho diferente, mas dá pra ver que elas são bem parecidas. O brilho da sombra da MAC é realmente muito bonito dessa sombra. É uma das sombras mais bonitas que eu tenho. E ó, mas dá pra ver que, tipo, lembra, né? Não é igual, mas lembra. Ó, essa é a segunda cor. Essa é a da Max Love e essa é a da MAC. A gente consegue ver que a da MAC é um pouquinho mais escura e mais roxa, enquanto a da Max Love ela é um pouquinho mais rosada e um pouquinho mais clara. Mas eu diria que elas são bem similares mesmo, é pouca diferença de tom. Ó, esse é o terceiro tom, desse lado Max Love, desse outro lado é da MAC. Também dá pra ver que o da MAC é mais roxo, o da Max Love é um pouquinho mais rosadinho, mas os dois têm esse fundinho marrom. Essa eu já consigo ver bem mais a diferença do roxo pro rosado, tá vendo? Dá pra ver que as sombras da MAC, elas tendem mesmo a puxar mais pro roxo, enquanto as da Max Love são realmente mais rosadas. Ó, próxima cor, dá pra ver que elas são... Elas lembram, mas elas são um pouco diferentes. Desse lado, então, é Max Love, dá pra ver que é um marrom escuro. Ele tem uma cintilância, mas é uma cintilância bem leve. E a do outro lado é a da MAC, que dá pra ver que é bem mais cintilante, é um marrom bem avermelhado. Dá pra ver esse marrom cobreado, avermelhado. Acho que ele é mais cobre do que vermelho e bastante cintilante. As duas cores são bem diferentes, elas são bem mais parecidas na paleta, mas quando a gente passa na pele, a cintilância da Max Love fica muito fraquinha, tá vendo? Ó,
E bem mais escuro também a cor de fundo da sombra. Ó, agora mais uma sombra. Essa aqui é da Max Love e a mais escura é a da MAC. Essas cores são bem diferentes. No potinho mesmo, a gente olha e fala, cara, é idêntica. Mas essa da Max Love, ela não é nada pigmentada. Pra chegar nesse tom, eu tive que, tipo, forçar muito. É a sombra que me surpreendeu pra ruim. Me decepcionou, na verdade, né? Me surpreendeu pra ruim. Ela me decepcionou, porque as sombras todas são macias e essa é bem dura. E essa da MAC, ela já não é tão dura, ela é bem pigmentada, ó. Ela é um marrom com um roxo bem escuro, enquanto a da Max Love é um tom bem mais claro. Elas são bem diferentes e eu peguei, tipo, basicamente a mesma quantidade de sombra, mas essa da Max Love é realmente muito dura. Ó, essa é a próxima cor, elas são bem semelhantes, essa da Max Love e a de cada MAC. Uma coisa que elas têm em comum, as duas perdem o brilho. Elas têm um brilho, elas são tipo preta com brilho vermelho, meio cobre. Só que quando você passa na mão, o brilho some completamente. Das duas sombras somem bastante. Dá pra ver que a da Max Love é levemente mais avermelhada. Mais pro marrom e essa parece mais pro preto mesmo, mas elas são bem parecidas e as duas perdem completamente o brilho. Ó, essa cor também, elas são bem parecidas, como sempre, Max Love e essa da MAC. A da MAC é mais roxinha, a da Max Love é mais rosada, como a gente tem reparado nas sombras mesmos, que a Max Love realmente ela tende a puxar pro rosa e a da MAC pro roxo. Mas elas são bem parecidas. Eu acho que são as sombras mais parecidas dessas paletinhas que a gente tá vendo. Penúltima sombra, elas são um pouquinho diferentes mesmo. Essa é da Max Love, a do outro lado é da MAC. A da Max Love é mais escura. É a mesma coisa que a gente viu da outra cintilante. A da Max Love é mais escura e a da MAC reflete mais, então faz com que ela fique mais clara, porque ela tem bem mais cintilância. Inclusive, é um brilho muito bonito, é uma das sombras mais bonitas da paleta. Deu pra ver que elas são bem diferentes, justamente por causa do brilho. O da Max Love, ela não tem essa cintilância mais clara e aí dá a sensação da sombra ser realmente mais escura. E por fim, a última sombra, essa da Max Love, essa é da MAC. A da MAC é mais escura e mais pigmentada, mas as duas são bem macias. Elas têm uma leve cintilância, mas é bem leve mesmo. Elas quase que parecem opacas, na verdade, porque o brilho é muito fininho. As cores são muito parecidas, acho que se dosar bem a quantidade no olho, dá pra deixar um resultado igual. Mas a da MAC é realmente mais pigmentada e mais escura, tá vendo? A da Max Love é uma sombra um pouquinho mais fininha, apesar de ser bem macia. Bom, no geral a gente viu que as sombras são parecidas, elas não são idênticas, não é uma paleta idêntica mesmo. Só vou saber se realmente é um dupe mesmo, se vale usar da Max Love como substituto, assim, dessa outra paleta quando for no olho. Porque eu acho que é no olho que a gente vê mais a diferença. Às vezes a gente passa a sombra na mão e depois vai passar no olho e a cor fica totalmente diferente, o resultado muda. Lembrando também que muda muito da cor da sua pálpebra, do subtom da sua pálpebra, vai mudar bastante também a cor que a sombra fica, tá? Mas a gente vai conseguir ter uma ideia. A princípio eu gostei muito da textura da sombra da Max Love, ela é realmente mais macia. Uma sombra só que tava mais durinha, mas as sombras são muito macias, é preciso até tomar um pouquinho de cuidado, não ir com o pincel com tanta emoção. Gostei bastante, gostei dos tons. E agora então vamos maquiar os olhos. Eu tô com a pálpebra preparada, na verdade eu passei só corretivo e pó. Não passei nenhum tipo de primer, ela tá seladinha com pó. E a gente vai começar usando esse lado Max Love e esse lado a gente vai usar MAC. Bom, então vamos começar. Eu vou criar uma maquiagem aqui do nada, eu não vou fazer nada muito elaborado, mas vou tentar usar bastante cores de sombra pra gente poder analisar bem a fundo. Ó, eu vou começar com essa sombra, que é um marronzinho bem clarinho. Essa é a paletinha da Max Love, eu tô pegando com o pincel de esfumar, tá vendo? Ó, deu pra ver que ela vem bastante no pincel. Ela é uma sombra bem macia mesmo e bem clarinha, que a gente vai fazer uma base no côncavo. Então aqui desse lado eu vou esfumar essa cor. Ela quase não vai aparecer, mas eu quero fazer uma base pro esfumado. É muito bom a gente ir fazendo essas bases com tipo uma cor bem mais clara pra ir depois escurecendo. O esfumado fica muito mais natural e é muito mais fácil de fazer. Parece ser mais trabalhoso, mas é bem mais fácil mesmo porque a gente vai trabalhando com camadas e aí não corre o risco de nada ficar manchado. E aí esse esfumado, ó, pode subir bem, tá vendo? Ele quase não aparece, pode subir bastante. E aí eu vou limpar o meu pincel, tô com uma toalhinha demaquilante aqui, vou limpar o meu pincel, vou usar o mesmo pincel para as duas cores, para as duas paletas. E aí agora eu vou pegar a da MAC, a mesma cor de sombra, ó.
Também veio aqui bastante no pincel. Não veio tanto quanto a da Max Love, mas veio. E vou passar aqui do outro lado. Ó, ela é bem clarinha. Parece que a da MAC, como ela é mais prensada, a gente tem que pegar mais produto. Mas, ó, nossa, a cor ficou basicamente idêntica nos dois olhos. Eu acho que depois, quando terminar a maquiagem, a gente não vai nem conseguir saber qual é qual. Ó, eu vou fazer um teste. A Ana tá aqui, ela vai tentar adivinhar qual que é da MAC e qual que é a da Ruby Rose. A da Max Love, tá? Porque ela não sabe o que eu estou usando em cada lado. Agora, com um pincel menorzinho de esfumar, vou pegar essa sombra aqui, ó. Esse também é um pincel fofinho, mas ele é um pouquinho menor. E essa cor é um pouquinho mais roxinha. A gente vai concentrar ela mais na dobrinha mesmo. Ó, bem na dobrinha do côncavo pra deixar um pouquinho mais escuro, ó. Dá pra ver que ficou um pouquinho mais roxinho, mais marcadinho. Bem de leve mesmo, ó. Ó, aí agora eu vou pegar a da paletinha da MAC, a mesma sombra. E vou também passar bem na dobrinha do olho. Por enquanto, as duas paletinhas, elas esfumaram super bem, as duas cores, elas se mesclaram muito bem. E me parece que o resultado tá bem semelhante também, ó. Agora eu vou usar a sombra que eu mais quero usar, que é essa primeira aqui, ó, que é a sombra que... Ai, meu Deus! É a sombra bem cintilante. Eu vou pegar ela com um pincelzinho de aplicar sombra. Dá pra ver que ela é bem macia, ela vem bastante no pincel. Essa é a paletinha da Max Love. E aí eu vou aplicar aqui no cantinho do meu olho, até 1/3 mais ou menos do olho, ó, pra dar uma iluminadinha. Deu pra ver que essa cor, ela ficou bem tomzinho de pele mesmo. Ela é um cintilante bem tom de pele, ó. Dá uma leve iluminadinha, dá até pra passar ela aqui no cantinho do olho. Essa paletinha não tem uma sombrinha, tipo, pra iluminar debaixo da sobrancelha, no cantinho. Eu sinto muita falta de uma sombra clarinha embaixo da sobrancelha. E agora eu vou pegar a da MAC. Essa sombra da MAC, ela é um pouquinho mais dura e mais chatinha de pegar. E vou passar aqui também no cantinho interno, até 1/3. É engraçado que na paleta a sombra tem muito brilho, fica linda. Aí quando você passa, ó, no olho com o pincel, parece que você não passou nada. Eu vou tentar pegar essa sombra com os dedos. Ó, peguei com o dedo, vamos ver se o brilho aparece mais. Tem algumas sombras da MAC que a gente tem que fazer isso. Ó, apareceu bem mais, já pus até aqui no cantinho interno pra iluminar. Ó, ficaram bem parecidas, mas dá pra ver a diferença no brilho da sombra no acetinado, especialmente quando eu passei com o dedo, deu pra ver bastante a diferença. Eu vou pegar da Max Love com o dedo também pra ver se dá essa diferença. Vamos ver. Não muda muita coisa, não. Ó, acho que vocês conseguem ver que a da MAC tá um pouquinho mais brilhosa, tá vendo? Tá mais iluminada mesmo, que foi a diferença que a gente viu quando a gente testou as sombras unitárias na mão. Vou continuar com o mesmo pincel e eu vou pegar a outra sombra que tinha bastante brilho, que é essa sombra roxinha aqui, ó. Essa penúltima cor, vou pegar com o mesmo pincelzinho, então, ó. Tô pegando a da Max Love. Essa da Max Love, ela esfarela bastante, veio bastante no pincel. E eu vou passar aqui no meio, até quase no final do olho. Eu vou deixar o cantinho livre. Ó, deu pra ver que ela não pigmentou tanto. Eu também pra ver se pigmenta melhor. É, mais ou menos. A cintilância meio que some. Ó, dá uma esfumadinha aqui pra fazer a união das duas sombras. Ai, meu Deus, essa sombra decepcionou. Eu passo, ela some. Tá vendo que ela não... Parece que não pega no olho? Que esquisito. Agora eu vou pegar a da MAC também. E vou passar também aqui no meinho. Ó, ela também é um pouquinho difícil de pegar. Essas sombras com brilho, elas dão um pouquinho mais de trabalho às vezes. Ó, deu pra ver que ela é bem mais roxinha e mais cintilante. Ela também tem um pouco de dificuldade de pegar na pele, mas ela pega. Se mesclou super bem com a primeira cor e dá pra ver o brilho da cintilância, ó. Nossa, eu acho que essa sombra é a sombra que mais deu diferença no olho. Porque essa da Max Love, ela não pega no olho, tá vendo? Meu olho é gordinho, aí conforme eu tô piscando, a cor tá saindo. Que esquisito.
Aí agora a gente vai usar a última sombra, que é a roxa, que não pegava muito os brilhos, lembra? Os brilhos acabavam sumindo, mas não tem problema. Eu quero que fique roxinho mesmo. Lembrando que eu peguei a da Max Love primeiro. E aí eu vou passar aqui no meu cantinho externo pra escurecer e fazer um esfumado. Gente, eu tô impressionada que essa cor do meio, ela sumiu. Nossa, tá vendo que ela não tá aderindo na pele e tá, tipo, tudo da mesma cor? Que estranho, a gente viu que as sombras são bem diferentes. E, ó, uma coisa que eu tô percebendo. Olha aqui quanto caiu de sombra. Aqui embaixo, aqui não caiu quase nada. Aqui caiu um pouquinho aqui da sombra brilhosa. Passei aqui no cantinho, ó, deu uma escurecida. Vou pegar um pincelzinho de esfumar pra esfumar essa bordinha aqui, não deixar nada marcado. Olha, eu tô aplicando um pouquinho mais porque eu senti que a cor sumiu. Ela esfumou, mas sumiu. E essa cor do meio, gente, cadê ela? Ela desapareceu, parece que ficou tudo do mesmo tom. Odeio quando isso acontece. Olha, a Max Love não está aderindo muito bem à minha pele. Agora eu vou pegar a da MAC, essa cor aqui, limpei o pincel antes, tá? E eu vou passar aqui no cantinho externo. Olha como eu já pigmento bem mais. A gente já tinha visto também, né, que essa sombra ela tinha diferença de pigmentação entre as duas paletas. Mas o que mais me decepcionou foi a sombra roxinha brilhosa que eu usei no meio. Que aqui ela tá, aqui, ó, ela some. Tá vendo? Parece que eu não apliquei essa sombra. Vou passar mais um pouquinho. E aí eu venho com o pincel, dá uma erguidinha aqui. Venho com o pincel pra dar uma esfumada aqui nesse cantinho, pra não ficar nada marcado. Aí agora a gente vai passar embaixo, eu vou pegar um pincelzinho menorzinho. E eu vou passar essa sombra mesmo que a gente tá usando, esse roxo escuro. Eu vou passar embaixo do olho em tudo. Então, vou começar com a da Max Love. E vou passar aqui embaixo, ó. Até que assim, mais ou menos, tipo, em 2/3. Aí, aqui no finalzinho, a gente junta com o de cima. Limpa o pincel. Vamos pegar a da MAC. E, ó, passar aqui do outro lado também, até aqui assim. Dando esfumadinha e juntando aqui o esfumado. Essa cor é bem parecida, essa última, né, essa roxa. Mas a maior diferença foi essa cor do meio, que a da MAC já é bem difícil de pegar, a da Max Love, então ela foi embora. E, ó, dá pra ver aqui a sujeira, a da Max Love esfarelou bastante, tá super sujo aqui. E a da MAC não esfarelou tanto, esfarelou super pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Eu vou pegar um pincel de pó e vou varrer e torcer pra dar tudo certo, porque eu já tô com a pele pronta. Bom, eu vou terminar os olhos, eu vou passar delineador e colocar cílios, aí eu volto aqui pra gente analisar o olho completo mesmo. Pronto, eu passei lápis clarinho na linha d'água, fiz um delineador e colei cílios postiço, ó. Esse é o lado da MAC e esse é o lado da Max Love, tá vendo? Se você olha de longe, assim, pra mim, nem dá pra ver que eu tô com, tipo, sombras de marcas totalmente diferentes. O resultado final ficou realmente muito parecido. Mas tem uma sombra em si que entrega tudo. Não, vem adivinhar qual é qual. Tudo bem, você só me fala qual que é MAC e qual que é Max Love. Essa é MAC. É. Dá pra ver a diferença do brilho? Por causa do meio, do brilho. Da sombra do meio. Você tá vendo que essa sombra parece que não tem sombra? E a clarinha, você tá vendo que essa clarinha é bem mais cintilante que essa? Agora, o côncavo e o cantinho externo, não, tipo, essa é mais roxo. Esse é mais rosado mesmo. É, mas assim, é pouco. A sombra que entrega é a do meio, realmente. Porque a do cantinho, até que ok, sabe? Apesar da MAC ter mais brilho. Tem mais brilho. Mas ela passaria despercebidíssimo, mas né? a do meio, que tem mais brilho da MAC, tem bem mais brilho. E parece essa que não você pega. esqueceu de passar naquele olho. É realmente isso. A sombra do meio, ela entrega, porque a coisa que eu achei a paletinha super pigmentada, ela esfuma super bem, as cores mates são bem bonitas, mas as duas sombras que tem bastante brilho, elas me decepcionaram muito. Ainda que a clarinha eu consegui ainda deixá-la um pouquinho brilhosa, mas essa outra, que é essa daqui, ó, essa sombrinha aqui, ó, ela é cintilante, mas ela não fica no olho. Eu não sei o que aconteceu, que ela não gruda na pálpebra e muito menos do brilho. Parece, igual a Ana falou, parece que eu esqueci de passar a sombra.
porque ficou bem, sumiu mesmo. E até essa iluminadora do cantinho, ela tá bem cor de pele, tá muito, tipo, transparentinha. A da MAC, ela foi difícil também de aderir na pele, tanto que com o dedo aderiu bem melhor as sombras cintilantes. Mas elas estão aqui, ó, vocês conseguem ver que as duas estão aí, o brilho tá. Outra coisa que eu percebi é que o finalzinho aqui dá pra ver que é bem roxo as sombras da MAC. As sombras da Max Love, elas são um pouquinho mais rosadas, tá vendo? Esse fundo mais roxo, esse é um fundo mais rosado que a gente já tinha reparado quando a gente analisou sombra por sombra. O que eu acho, então, no geral? Por R$20 é uma paletinha muito legal. Eu gostei das tonalidades das sombras, eu gostei das sombras, mas eu não gostei das sombras com brilho, porque elas me decepcionaram muito. Eu não compraria outras cores dessa paleta, porque não é uma paleta que eu amei. Então, tipo, eu sei que não vai ser uma paleta que eu vou ver, tipo, outras cores e vou comprar combinação, porque eu sei que eu vou me decepcionar com as sombras com brilho. Mas as opacas, elas se fundem muito bem e são muito bonitas mesmo. E a paletinha da MAC, ela também tem as suas dificuldades na hora de pegar a sombra, mas as sombras com brilho realmente ficam com brilho na pele, tá? Mas as duas esfumam tão bem quanto, enfim. Foi bem uma inspiração, mas assim, eu não amei, me decepcionou bastante. A gente viu que tem um pouco de diferença, sim, na hora que a gente aplica nos olhos, principalmente as com brilho. Eu acho que se eu tivesse feito uma maquiagem totalmente com sombra opaca, talvez a gente nem percebesse tanto a diferença. Mas, enfim, essa é a minha avaliação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E clicar no sininho para ativar as notificações. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, é Pipoca23. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.